Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais uma vez com o alimento diário, o sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nessa manhã de hoje, louvado seja Deus, falar o teu coração, na tua alma, no teu espírito. Glória a Deus, que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa falar contigo nessa manhã de hoje, Então vamos orar, vamos convidar o Senhor, para estar aqui conosco. Glória a Deus. Estou só aqui procurando a palavra que o Senhor me direcionou agora, E Deus é assim, Ele faz, Ele muda em cima da hora. Estava com outra palavra aqui para trazer, mas quando abri a câmera, o Espírito Santo já me direcionou, aleluia, para outra palavra. Glória a Deus. Que nessa manhã de hoje você possa, aleluia, louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, engrandecer esse Deus, Porque Deus, Ele é fiel o tempo todo. Vamos orar, cheia aqui a palavra, vamos orar. Lucas 10, a partir do versículo 25. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Pai. Obrigada, Jesus, por essa manhã de hoje. Obrigada, meu Deus, porque Tu és fiel, Tu és poderoso. Oh, glória, Jesus. Em todo tempo, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Em todo tempo, Tu és fiel, Senhor. Fala conosco através dessa palavra, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é que nos conhece, Senhor. O Senhor é quem dá a direção. Obrigada, Pai, pela Tua direção. Como sempre, Pai, o Senhor tem direcionado, Senhor, a Tua palavra. O Senhor sabe aquele que precisa, que necessita, Pai, ouvir essa palavra nessa manhã. Por isso eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, cada vida, Pai, cada pessoa que vai ver esse vídeo, Pai, nessa manhã de hoje. Oh Deus, que venha de encontro ao coração de cada um, Senhor, nessa manhã de hoje. E assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito no livro da lei? O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondestes bem, respondestes bem, respondestes certamente, fazendo isto e viverá. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se dali, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo lugar e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita, aleluia, descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, penhou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, e levando-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo deste homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntando para o homem, Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede-te de igual modo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra, O bom samaritano. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda, igreja? Essa palavra ela é poderosíssima. O Espírito Santo de Deus, ele
Ele a cada dia ele nos revela, né, algo profundo na sua palavra. Louvado seja Deus. Essa palavra, esse intérprete da lei, né, com o intuito de pôr Jesus à prova ali, né, na frente de todo mundo, que era o intuito deles, era esse, né, era sempre tentar pegar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus, conhecedor do seu coração, das intenções, né, que Jesus, ele conhece toda a intenção do nosso coração, ele sabe exatamente de tudo, né, por conta da sua onisciência. Então, Jesus, ele perguntou, né, o que estava escrito na lei. Então, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus amarás o Senhor teu Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo, né? Então, Jesus diz: respondestes bem, né? Fazes isto e viverás. Então, aquele homem, para não ficar por baixo, ele perguntou a Jesus quem era o próximo dele, então. Então, Jesus contou essa parábola, né? Que passava, né, um viajante de Jericó para Jerusalém e veio cair nas mãos desses salteadores, desses ladrões, né, que roubaram, bateram, machucaram e deixaram ele ali semi-morto no chão. E passou um sacerdote, né? Passou o sacerdote e passou de largo. Não ajudou. O levita, da mesma forma, aqueles que deveriam ajudar, aqueles que eram conhecedores da lei, aqueles que sabiam dos mandamentos, aqueles que deveriam ajudar, não ajudou. Então, aquele samaritano, né, parou e socorreu aquele homem que estava ali semi-morto, cuidando dos seus ferimentos. Aleluia! Glória a Deus! Cuidando dos seus ferimentos, né? Colocou sobre o seu próprio animal e levou até a hospedaria, né? E deixou aquele homem ali, cuidou daquele homem e deixou aquele homem a salvo, né? Salvou a vida daquele homem, esse samaritano. Então hoje, a palavra para a minha vida e para a tua vida, o Espírito Santo de Deus pergunta para mim e para você: quem nós somos? Somos sacerdotes e levitas ou somos samaritanos? Quem somos nós? Como estamos trabalhando para Cristo? Aleluia! Como está sendo? Estamos compadecendo do nosso próximo? Estamos verdadeiramente nos compadecendo do nosso próximo, daquele que está ao nosso lado, precisando, necessitando? Ou estamos sendo, né, sacerdotes e levitas? Que eu e você possamos ser esse bom samaritano. Que nem Jesus contou aqui que esse bom samaritano era o próprio Jesus, né? Era o próprio Jesus ali. Então, que eu e você possamos entender, né? Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Candarabaia, xerecou, varamanaia, xuia. Muitas pessoas se escondem atrás de capas, atrás de ministérios, né? Candarabaia, xui, candarabaia, xê. Mas na hora de fazer a obra, não faz. Na hora de verdadeiramente, né, fazer o que a obra faz, fazer o que a palavra ensina, não faz. O sacerdote é conhecedor da lei, assim como o levita cuidava do templo, das coisas do culto. Conhecia os mandamentos, sabia. Candarabaia, xuri, candarabanaia, xê. Mas não praticava. Por isso que a palavra do Senhor já nos diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, temos que ser praticantes. Precisamos praticar a palavra nas nossas vidas. Precisamos ser praticantes da palavra. Podemos ser só ouvintes, não. Temos que praticar a palavra. E é o que nós entendemos dentro dessa palavra hoje, né? O sacerdote, o levita, passaram de largo. Os mais que conheciam a palavra, os que verdadeiramente era para estender a mão para aquele homem, mas não estendeu. Mas que hoje nós não venhamos ser assim, igreja. Que hoje nós venhamos olhar para o nosso próximo. Que hoje nós venhamos olhar para o nosso próximo e ajudar e socorrer na hora que ele está precisando. Na hora que ele precisa. Precisamos estender a mão. Precisamos olhar com um olhar de misericórdia como Jesus fazia. Como Jesus faz, como Jesus fez comigo e com você. Ele teve misericórdia de nós, que nós venhamos agir, proceder de igual modo,
Jesus procede, que usa de misericórdia com as pessoas, que nós possamos usar de misericórdia com o nosso próximo, com as pessoas que necessitam, com as pessoas que precisam. Que a nossa mão venha estar estendida para elas e jamais encolher. Porque hoje, né, você está ajudando, mas você também é um próximo de alguém. Alguém também pode te ajudar amanhã. Hoje você pode ajudar, ajude amanhã, né? Se você precisar, pode ter certeza. Você também será ajudada. Então que hoje essa palavra ela venha penetrar em teu coração. Ela venha penetrar em teu coração para que você possa entender e compreender o dever que nós temos de ajudar o nosso próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para que eu e você possamos amar o nosso próximo. Que eu e você possamos verdadeiramente viver aquilo que a palavra nos diz. Não ser só apenas de aparência. Né? Não ser apenas de aparência. Não ser apenas de aparência. Verdadeiramente viver aquilo que está escrito na palavra. Aquele sacerdote, aquele levita, né? Era só aparência. Era só aparência. Que eu e você não venhamos viver de aparência. Que eu e você venhamos viver, né? De verdade. De verdade. Quem somos de verdade? Diante do Senhor não tem como esconder. Diante do Senhor não tem como ocultar quem somos de verdade. Cristo, Ele nos conhece verdadeiramente quem somos. Então, que eu e você possamos, né, resplandecer quem verdadeiramente nós somos. No nome de Jesus, que você possa, aleluia, verdadeiramente, né, as pessoas possam enxergar, conhecer eu e você de verdade quem nós somos. Quem somos nós de verdade? Não sou eu quem me conheço, não. Quem me conhece de verdade é as pessoas que nos veem. Nós de dentro da nossa casa que nos conhecem de verdade. Então, que no nome do Senhor Jesus nós venhamos ser essa pessoa verdadeira. Que no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar, ministrar no nosso coração. Que nós venhamos ser de verdade. Verdadeiramente cristãos de verdade, verdadeiramente pessoas que servem ao Senhor de verdade, verdadeiramente pessoas que carregam a palavra de verdade, verdadeiramente pessoas que carregam, aleluia, a essência de Cristo dentro de si de verdade, e que não seja só um fingimento, que não seja só uma aparência de cristão, mas que seja de verdade. No nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos ter só aparência de crente, só se vestir como crente e não ter nada de Cristo dentro de nós. Não ter nada de Cristo dentro de nós. Que nessa manhã de hoje o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar o meu e o teu coração. Verdadeiramente. Que venha haver mais de Cristo dentro de mim e dentro de você, do que de nós mesmas. A palavra já diz, né? Não vivo, Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que verdadeiramente Cristo vive em nós? É nessas horas que nós verdadeiramente conhecemos. Será que Cristo vive em nós? Verdadeiramente? Cristo vive em mim, vive em você verdadeiramente? Essa é a palavra, é uma pergunta que nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que nos examinar e olhar e ver se verdadeiramente Cristo está dentro de nós. É nesses momentos que Jesus nos prova, Jesus nos coloca à prova, para verdadeiramente a gente olhar para dentro de nós e a gente ver se Ele está em nós ou não. Se nós estamos agindo como Ele agia, se nós estamos fazendo o que Ele fazia. Essa é uma pergunta que só eu e você consegue responder, que é uma pergunta para nós mesmos. Eu estou fazendo aquilo que Jesus fazia? Será que Jesus fazia isso? Será que Jesus faz isso para mim estar fazendo? Entende? Essa pergunta hoje para a minha vida e para a tua vida que está ecoando no meu coração. Cristo vive em nós? Cristo vive verdadeiramente dentro de nós? Então que hoje no nome do Senhor Jesus não venha ser só aparência de cristão,
nós não venhamos ter só folhagem. Jesus, né? Certa vez Jesus foi procurar fruto, né, naquela figueira, figo daquela figueira, e a palavra vai dizer que não tinha figo, mas ela era frondosa, ela era bonita, ela estava toda esplêndida à beira do caminho. Quem avistava de longe, que nem Jesus avistou, achava que tinha frutos, mas não tinha nada. Oh, aleluia! Quando Jesus chega ali, não tinha nada. Jesus amaldiçoou aquela figueira secou. Mas a Bíblia vai dizer que não era tempo de figos. E por que então que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo da figueira dar frutos? Se não era tempo de haver frutos naquela árvore? Por conta que aquela árvore estava se exibindo, por conta que a folhagem ela vem depois do fruto. Então, se já tinha folha, era para já ter fruto naquela árvore. Então, muitas das vezes as pessoas estão vivendo de aparência, esplêndidas, mas é apenas folha, sem frutos, folhas que não servem de nada, folhas que não dão vida, folhas que não... Aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã de hoje. Aquela figueira estava à beira do caminho, apenas se exibindo, apenas se mostrando, apenas aparecendo, para que todos pudessem ver. De longe se enxergava aquela figueira. Mas quando chegava perto, que realmente de longe aparentava ter, quando chegava perto não tinha. Quando chegava perto não tinha. Quando chegava perto não tinha. Jesus chegou e não tinha frutos. Então para de viver de aparência, para de mostrar o que você não é. Para! No nome do Senhor Jesus, Deus hoje está te chamando ao reconhecimento. Você precisa frutificar, você precisa dar frutos. Então que essa manhã de hoje seja a manhã a qual você vai iniciar dando frutos dignos de arrependimentos. E para de querer viver de aparência. Para de querer viver de aparência, que os outros olham para você e veem uma coisa, mas é diferente quando chega perto. Jesus chegou perto daquela figueira e não tinha nada. Jesus amaldiçoou, nunca mais aquela figueira floresceu, secou-se até a raiz por conta da exuberância esplêndida. E é isso que acontece. A palavra já diz que Jesus ele resiste aos soberbos. Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Que nessa manhã de hoje, eu candarabaia, xerecandaraba, xúria. Você precisamos aprender. Levita, o sacerdote, tinha sua aparência de levita e de sacerdote, passaram de largo, não fizeram o que era para ser feito. Então que hoje eu e você precisamos olhar para dentro de nós. E essa é a pergunta: Jesus vive em nós mesmo de verdade? É isso que nós temos que nos examinar. Como Paulo disse, né? Quando ele advertiu lá a igreja de Corinto: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Assim somos nós. Precisamos nos examinar de verdade e enxergar e ver se verdadeiramente Cristo está vivendo em nós. Se verdadeiramente Cristo está dentro de nós. Aleluia! Será que Cristo está dentro de nós? Será que nós estamos vivendo de aparência? Será que nós estamos querendo apenas cargos e cargos? Querendo ser visto, querendo aparecer? Que hoje, no nome do Senhor Jesus, venha cair por terra tudo isso.
que venha gerar frutos dentro de mim, dentro de você, digno de arrependimentos, para que nós possamos verdadeiramente viver a palavra de Deus, viver o que a palavra nos ensina, verdadeiramente viver a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã de hoje. Que a palavra verdadeiramente, igreja, ela vem soar dentro do nosso coração. Ela vem nos despertar a ser mais humildes, a descer mais, a nos humilhar mais na presença do Senhor, a pedir que Deus venha quebrar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Descer mais. Eu preciso descer. Eu preciso descer na casa do oleiro. Eu preciso se humilhar na casa do oleiro, para que o orgulho não entre, para que a aparência falsa, né, não entre. Eu preciso descer. Eu preciso se humilhar. Eu preciso se humilhar na presença desse Deus, para que verdadeiramente possamos ser transformados e entender que o Evangelho ele não é um Evangelho de aparência. O Evangelho é um Evangelho de renúncia. Servir a Deus não é servir a Deus de aparência, não. Servir a Deus com renúncia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nessa manhã de hoje, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele possa falar mais ao teu coração, através dessa palavra de hoje. No nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele possa verdadeiramente, né, nos mostrar o que verdadeiramente há dentro de nós, que verdadeiramente tem dentro de mim, dentro de você. Que possamos, né, buscar mais de Cristo para dentro de nós. Que possamos verdadeiramente nos esvaziar de nós mesmos, para que possa encher mais, para que Cristo verdadeiramente esteja dentro de nós. É preciso nós nos esvaziar de nós mesmos, entende? Só vai haver mais de Cristo quando houver menos de nós. Quanto mais menos de nós, aí haverá mais de Cristo. E que essa manhã seja a manhã a qual eu e você possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que venha haver mais de Cristo dentro de nós, para que Cristo verdadeiramente venha viver em nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Eu deixo essa palavra hoje para a tua vida, palavra de reflexão, palavra de reflexão para as nossas vidas. Palavra a qual nós precisamos verdadeiramente, né, olhar para dentro de cada um de nós. Essa palavra é para cada um de nós, é para todos. Para que nós possamos verdadeiramente ver se Cristo vive em mim. É na prática que a gente vê se Cristo está verdadeiramente dentro de nós. É na prática. É na prática. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para o teu coração hoje. Que Deus vos abençoe, que Ele vos dê um dia de paz, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração cada vez mais, ministrar o teu coração. Amém? Em nome do Senhor, fica com Deus e até amanhã.